Novo Testamento, lição número 8. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É ótimo estarmos juntos para mais um encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo. Atualmente o nosso foco está no livro de Mateus e estamos analisando resumidamente o chamado Sermão da Montanha. Acomode-se, participe, ouça as palavras de Jesus dando o perfil do caráter de Cristo e usando 4 metáforas muito bonitas que nos mostram o tipo de caráter que pode impactar uma cultura pagã. Vocês são o sal da terra, ele disse. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada mais, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Gostaria de convidar você a retornar ao topo do monte onde Jesus está dando o Sermão da Montanha. Gosto de chamar esse evento de o primeiro retiro espiritual cristão. Vimos que Jesus dividiu a multidão em 2 grupos. Um formado por aqueles que são parte do problema, outro formado por aqueles que são parte da solução. Analisando o contexto no qual esse ensinamento foi dado, vimos que há crises envolvidas na conversão para o cristianismo. A primeira coisa que podemos observar desse ensinamento de Jesus é que ele traça um perfil do caráter de um cristão. Esse caráter é descrito através de 8 atitudes bem-aventuradas. Jesus apresentou o desafio do cristão que impacta uma cultura pagã e depois apresentou esse desafio com estas 4 metáforas muito bonitas. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo, uma cidade sobre um monte que não pode ser escondida e uma candeia acesa. O que exatamente Jesus estava fazendo no topo da montanha? Muitos estudiosos acreditam que as 8 bem-aventuranças do Sermão da Montanha, na verdade, são o sermão em si e que todo o resto dos capítulos 5, 6 e 7 é uma aplicação desse sermão. Resumidamente, o verdadeiro ensinamento do Sermão da Montanha trata da crise que se estabelece quando uma pessoa se converte ou torna-se cristã, o caráter de cristão que ela precisa ter e o desafio de impactar uma cultura pagã com esse tipo de caráter. E é sobre isso que os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus estão falando. Quando Jesus começa a nos mostrar o desafio de um caráter cristão de impactar uma cultura pagã, ele apresenta 4 metáforas. O que essas metáforas significam? Vamos recapitulá-las rapidamente. Vocês são o sal da terra. O que Jesus quis dizer com isso? Creio que o significado esteja relacionado ao fato de que naquela época não existia geladeira. A única maneira que eles tinham de preservar a carne era salgando-a. Essa era a principal conotação de sal quando Jesus usou essa metáfora. Se essa for a interpretação e aplicação corretas dessa metáfora, Jesus estava fazendo uma afirmação sobre o mundo e sobre seus discípulos. Usando essa metáfora, Jesus estava dizendo que o mundo está se deteriorando como um pedaço de carne estragada. Jesus também estava dizendo que os seus discípulos eram como sal, que deve ser usado para impedir que a carne se deteriore. A única maneira de preservar o mundo da corrupção é mantendo os discípulos de Jesus com suas atitudes bem-aventuradas, junto com o povo. Assim como vocês passam sal na carne para que ela não se deteriore nem corrompa, os meus discípulos devem estar entre o povo deste mundo. Isso vai guardar o mundo da corrupção.
Se essa é a interpretação e a aplicação corretas da metáfora do sal, então obviamente Jesus está sendo dogmático a respeito do discípulo que é a solução e a resposta dele para o mundo. O discípulo de Jesus Cristo é um conservante. O grego indica que Jesus estava dizendo: só vocês são o sal da terra. É por isso que considero essa afirmação de Jesus uma sentença dogmática. De acordo com Jesus, a influência do caráter cristão preservará o mundo da corrupção moral. Há pelo menos mais uma interpretação e aplicação possíveis para essa metáfora do sal usada por Jesus. A palavra salário vem de duas palavras, sal e dinheiro. O Império Romano queria controlar o mundo e sabia que não existe organismo que viva sem sal. Nada sobrevive sem o sal. É comum encontrarmos pedras de sal em pastos, porque nem mesmo um boi ou uma vaca pode viver sem sal. Conheci um missionário que vivia numa região que, para se chegar, era necessária uma viagem de canoa de 35 dias. Ele me contou que 2 vezes por ano ele tinha que fazer essa viagem. 35 dias, para baixo e para cima, no rio, para conseguir suprimentos. Um dos suprimentos que ele tinha que conseguir era sal, porque ninguém consegue viver sem sal. Com essa metáfora sobre sal, Jesus podia estar dizendo para os seus discípulos: vocês estão vendo aquela gente lá no sopé da montanha? Eles não têm vida. Eles têm os sinais vitais, mas não significa que estejam vivos. Eles não são abençoados, não são espiritualmente prósperos, nem vivem no estado da graça. Eles não vivem a vida que meu Pai planejou para eles. Mas, se vocês entenderem o que estou dizendo e vivenciarem o que estou ensinando com essas 8 atitudes bem-aventuradas, vocês terão vida e eu serei a fonte onde eles encontrarão vida. Por isso desçam lá e se misturem com aquele povo e sejam o primeiro doador da vida, através do qual o povo deste mundo achará a vida. Jesus estava fazendo uma declaração muito forte a respeito do mundo e dos seus discípulos. Conheço um jovem pastor que participou de um grupo de estudo no Cairo, Egito. Ele fez o trajeto do êxodo dos filhos de Israel até a Terra Santa. A temperatura era exatamente alta e tudo no Egito era difícil, até alguns povos. Um dia, no final da tarde, ele entrou no quarto do Hotel Hilton, no Cairo, no 17º andar, com ar-condicionado, depois de um dia cansativo, e pela janela do seu quarto olhou para a cidade e disse: eu só quero ver o Egito daqui do 17º andar, de um quarto com ar-condicionado. E depois de ter tomado uma ducha, isso sim. Ele parou por um instante e atinou no que tinha dito e pensou consigo mesmo: imagine se Deus tivesse pensado assim a respeito deste mundo e jamais tivesse se tornado carne e vivido entre nós. Como conheceríamos sua glória cheia da graça e verdade? Onde eu estaria? E se todos os missionários tivessem pensado assim? Você não será sal da terra dentro de um quarto com ar-condicionado, a 17 andares de distância do povo perdido. Para ser sal da terra, você tem que estar vivendo entre o povo. Só assim você pode mostrar as atitudes de um discípulo de Cristo da maneira como Deus quer, e o capacita pela graça. Bem-aventurados os pobres de espírito. Significa que você não pode produzir essas atitudes bem-aventuradas, mas Deus pode produzi-las em você. Se o poder do Espírito Santo é tão importante assim, pense numa coisa. Sem o poder do Espírito Santo, você não consegue viver, nem mostrar essas atitudes bem-aventuradas. Essa é a verdade. Mas o Espírito Santo pode. Você precisa de uma capacitação sobrenatural para ser o sal da terra. Se o Espírito Santo estiver com você, é isso mesmo, se ele estiver com você, então você terá o potencial para ser o sal da terra para o povo hostil, descrente e oponente. Mas só sobrenaturalmente você conseguirá isso. Quando Jesus falou sobre o desafio de um caráter cristão impactar uma cultura pagã, ele também disse aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Jesus desenvolveu a ideia dizendo que quando acendemos uma vela, não a colocamos embaixo de uma vasilha ou de uma cama. Nós a colocamos numa candeia para que ilumine toda a casa. Jesus está dizendo que o mundo não sabe que vive na escuridão.
O que o levou a chorar pela multidão foi sua compaixão, por estarem como ovelhas sem pastor. Eles estavam perdidos e nem sabiam disso. Foi isso que comoveu Jesus, o fato deles nem saberem qual era a real situação deles mesmos. No final de seus 3 anos de ministério, Jesus fez sua oração sacerdotal, que é registrada no capítulo 17 do livro de João. E ele diz: eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Era isso. Jesus havia dito: vocês são a luz do mundo. A tradução grega sugere que o significado seja: você sozinho é luz do mundo. Sem você tudo é escuridão. Por isso que você deve sair para essa escuridão. E essa luz que você é, pela graça de Deus, deve brilhar na escuridão para que você seja a solução e a resposta de Jesus para o mundo. Como eu gosto dessa metáfora da luz e da candeia. Depois que você já passou pela crise que acontece quando nos tornamos cristãos, sua vela tem de ser acesa. Eu acendi sua vela. Eu iluminei sua vida. Agora tem onde colocar a minha luz. Toda vez que você vir uma vela num castiçal ou numa candeia, lembre-se dessa metáfora. Depois de 3 anos com seus discípulos, Jesus lhes disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Quando Jesus usou a palavra escolheu, no versículo 16 do capítulo 15 de João, ele usou a palavra grega que significa estar estrategicamente posicionado, de modo que o general coloque suas tropas no campo de batalha com um objetivo. Esse é o sentido da palavra grega usada no original e encontrada 3 vezes na Bíblia. Literalmente, Jesus estava dizendo: eu escolhi você e os posicionei estrategicamente para que deem fruto. É isso que essa metáfora da vela e da candeia significa para nós. Como já dissemos antes, as bem-aventuranças são o sermão. O restante do texto de Mateus 5, 6 e 7 é uma aplicação desse sermão. Primeiro vamos dividir as 8 bem-aventuranças em 2 partes. Parece até que há uma linha divisória espiritual entre a 4ª e a 5ª bem-aventurança. As 4 primeiras atitudes bem-aventuradas correspondem ao que podemos chamar de atitudes do vinde. Quando estudamos os homens de Deus no Velho Testamento, eu disse que eles tiveram uma atitude de vir até Deus e ir por Deus. Você está lembrado disso? Eles tiveram várias experiências que poderiam ser chamadas de as atitudes do vinde. Antes dos grandes homens de Deus se tornarem grandes homens de Deus, eles eram grandes adoradores de Deus. Eles tiveram um caminho de ir até Deus, um caminho de aproximação. Isso foi muito importante e frutífero para depois, então, fazerem o caminho do ide por Deus. As primeiras 4 bem-aventuranças descrevem o vir e correspondem às atitudes que Deus trabalha em nós quando o buscamos e vamos até Ele. Algumas coisas, como por exemplo os talentos, são desenvolvidos em particular. Você pode ter desenvolvido seu talento como pianista sem nunca ter saído da sua casa, onde pratica 10 horas por dia. Mas jamais desenvolverá o caráter cristão se não sair do seu cantinho de oração. O caráter cristão é desenvolvido lá no sopé da montanha, no meio do povo. Algumas das bem-aventuranças podem ser trabalhadas no topo da montanha ou no seu quarto de oração. As primeiras 4 bem-aventuranças deste tipo de atitude. Você pode aprender que é pobre de espírito, ou pode aprender a chorar e a ser humilde sem precisar sair do topo. Entendeu a minha dúvida sobre o sopé aí em cima? Isso mesmo. Deixa eu repetir aqui. Você pode aprender que é pobre de espírito, ou pode aprender a chorar e a ser humilde sem precisar sair do topo da montanha. Também não precisa sair do seu quarto para aprender a ser pobre de espírito, ou seja, pode aprender sem nunca ter deixado o topo da montanha. Você pode ser manso e humilde e até passar fome e sentir sede pelo que acredita ser. Tudo isso é parte do seu ir para Deus. Mas você, se estiver no topo da montanha, não conseguirá colocar em prática as bem-aventuranças 5, 6, 7 e 8. A 5ª bem-aventurança é bem-aventurados misericordiosos. Misericórdia é o amor incondicional.
Como você vai demonstrar amor incondicional se nunca sai do topo da montanha? Para ser misericordioso, você precisa descer a montanha e se misturar com a multidão. Um discípulo verdadeiro de Jesus ama incondicionalmente e tem um coração puro. A misericórdia se revela através dos relacionamentos. Você também não será um pacificador no topo da montanha. Para ser um pacificador, você precisa ir onde está o conflito. A perseguição a um discípulo mostra que ele desceu até a multidão e seus problemas. As 4 primeiras bem-aventuranças referem-se às atitudes do vinde, e as do segundo grupo se referem às atitudes relacionadas ao ide. Essas 8 bem-aventuranças de Jesus podem ser associadas em 4 grupos. Os pobres de espírito choram enquanto aprendem que são pobres de espírito. Eles são mansos, humildes, depois de terem passado fome e sede de conhecer a vontade de Deus, ou o que é certo. O misericordioso ama incondicionalmente com o coração puro, e os pacificadores são perseguidos. O Dr. Martin Life acreditava que as bem-aventuranças são como o subir e descer da montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito. Põe você a caminho do topo da montanha. Vou repetir também. Essa bem-aventurança, que a gente conhece tão bem, que diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Essa bem-aventurança põe a gente a caminho do topo da montanha. E aquela que nós conhecemos também, que diz, bem-aventurados os que choram. Essa nos leva um pouco mais para cima. Depois vem o bem-aventurados humildes. Essa bem-aventurança nos leva para além da metade da montanha. Depois, fome e sede de justiça. Essa nos leva ao topo da montanha. Quando você chegar ao topo cheio de justiça e começar a descer pelo outro lado, que tipo você será? Você é um fariseu legalista que fica dando sermão em todo mundo? Não. Você é uma pessoa que ama incondicionalmente, com o coração puro, sem egoísmo, sem interesse próprio. Lá no sopé da montanha, você é um pacificador e será perseguido. Como já vimos, de acordo com Jesus, as bem-aventuranças vão nos tornar sal-luz. Uma cidade sobre um monte que não se pode esconder em uma vela na candeia. E para exercer essas funções, você tem de conhecer 4 verdades absolutas. A primeira é, eu não posso, mas Ele pode, e Ele está comigo. Com as 2 primeiras bem-aventuranças, você aprende a respeito dessa primeira premissa espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito que choram enquanto aprendem que não podem, mas que Ele pode. Resumindo essas 2 bem-aventuranças, nós temos o seguinte, eu não posso, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo ser uma solução, mas o Senhor consegue e está comigo. A terceira e a quarta bem-aventuranças também podem ser associadas. A humildade ou a mansidão tem a ver com a nossa vontade. Tornar-se cristão tem um grande efeito sobre sua vontade. Bem-aventurados os humildes que têm fome e sede pelo que é certo. Todos nós devemos dizer, Senhor, eu não quero, mas o Senhor quer e o Senhor está comigo. Temos de ser honestos com Deus. Não dá para esconder nossos sentimentos de Deus. Tem dias que acordo e não sinto vontade nenhuma de fazer o que Deus quer que eu faça. Então eu confesso, Deus, eu não consigo. E Deus diz, eu posso e estou com você. Tem vezes que eu digo, mas eu não quero. E Deus responde, mas isso é totalmente irrelevante. Eu quero e eu estou com você. Portanto, levante-se e vamos lá. A quinta e sexta bem-aventuranças descrevem a misericórdia de quem ama incondicionalmente com o coração puro. O amor que Deus é amor ágape, incondicional, manifestado através dos discípulos. Isso pode ser resumido assim. Eu não sou o amor ágape, mas Ele é e Ele está comigo. Ser a solução e resposta lá no sopé da montanha ou em qualquer outro lugar requer um tipo de amor que não está em você. Esse tipo de amor está em Deus, porque Ele é esse amor. Entretanto, a verdade dinâmica do Novo Testamento é que Deus está com você e em você. Por isso, à medida que Deus estiver em você e com você e puder expressar-se através de você, você passa a ter o potencial para ser uma resposta e uma solução de Jesus Cristo para todas as necessidades humanas. Então você pode dizer,
Eu não sou, mas Ele é e está comigo. É por isso que tenho potencial para ser uma das soluções e uma das respostas de Cristo para as necessidades do mundo. A 7ª e a 8ª bem-aventuranças apresentam o resultado de um ministério de reconciliação que pode ser resumido assim: eu não consegui nem pude fazer isso, mas Ele pôde porque estava comigo. Quando você perceber que pela graça de Deus tem sido uma solução e não um problema, ou uma resposta e não uma dúvida, precisará ser pobre de espírito e humilde para dizer: eu não fiz isso, Ele fez porque Ele estava comigo. Um dos perigos advindos de um ministério frutífero é o ministro começar a aceitar todo o sucesso desse ministério para si e não para Deus, e se esquecer que foi apenas um instrumento usado por Deus na vida das pessoas. Podemos nos considerar até como jumentos. Deus já falou através de um jumento. Nós lemos isso no livro de Números. Foi um jumento falante. Depois, em Mateus 21, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho que estava ali disponível para Jesus. O jumento disponível. Isso tem a ver com ser pobre de espírito e desfazer essa ideia que hoje o mundo tem de que Deus faz coisas grandes através de pessoas extraordinárias. Isso não é verdade. Deus tem prazer em fazer coisas extraordinárias através de pessoas absolutamente comuns, simplesmente porque elas se dispuseram, ficaram disponíveis para Deus. Jesus não quer pessoas extraordinárias para construir sua igreja, nem quer super santos. Ele quer pessoas comuns que creiam e que estejam disponíveis para Ele. Billy Graham, uma vez, depois de uma palestra, abriu espaço para perguntas da plateia. As pessoas fizeram perguntas do tipo: quanto tempo ele gastava em oração, quanto investia em propaganda e qual era a chave para o seu sucesso? Depois de ouvir as perguntas, ele levantou sua mão e disse: espere um pouco, vocês estão meio equivocados. O que aconteceu foi que eu estava num lugar onde Deus precisava de alguém. Calhou de eu estar lá em Los Angeles num encontro quando Deus decidiu fazer alguma coisa, só isso. Eu não tenho outra explicação para dar. Sabe, creio que Billy Graham estava tentando fazer a plateia entender que a questão não era que Billy Graham era, mas quem Deus é. Não importa o que Billy Graham podia fazer, mas o que Deus podia. E por último, não é uma questão do que Billy Graham fez, mas do que Deus fez através dele. Você entendeu o significado das bem-aventuranças? Consegue entender o contexto do Sermão da Montanha e o desafio que ele representa para nós? De acordo com Mateus, tornar-se cristão não é uma questão do que vai ganhar. Mateus afirma que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que ele está procurando aqueles que querem se submeter ao seu reinado e ser parte de sua solução e de sua resposta, e que esteja pronto até para morrer por ele. De acordo com o Sermão da Montanha, esse é o desafio envolvido em tornar-se cristão. Nessas atitudes bem-aventuradas, vemos o caráter de um cristão ou de alguém que é a resposta e a solução de Jesus. Afinal de contas, como é esse caráter cristão, hein? Estude as bem-aventuranças detalhadamente e descubra. Fizemos um estudo panorâmico das bem-aventuranças, mas poderíamos gastar um programa inteiro com cada uma delas e ver que cada uma está ilustrada em toda a Bíblia. Estude-as. Quanto mais entender as bem-aventuranças, mais e mais você vai entender como é o caráter de um cristão. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.